Agora tem um outro aspecto muito importante que é isso aqui, tá? Os nucleotídeos podem estar pareados devido à complementaridade química entre as bases nitrogenadas. G e C, que acontece tanto em DNA e RNA, A com T, que acontece no DNA, e A com U, que acontece no RNA. Tá? Vamos entender um pouquinho melhor essa complementaridade, que acontece por ligações mais fracas, que são aquelas pontes de hidrogênio, que a gente já viu entre as moléculas de água, que a gente já viu que acontece na estrutura das proteínas, formando alfa-hélice e beta-folha, que acontece na estrutura do amido, formando a estrutura helicoidal, na estrutura da celulose, formando aquelas pilhas de glicose, né, justamente para dar a função estrutural. Tá? Então, na realidade, é o mesmo tipo de ligação, são as pontes de hidrogênio. Tá? Essas pontes de hidrogênio, elas acontecem por quê? Porque, na realidade, a adenina ela se complementa à timina. Tá? Lembrem que sempre que a gente tem esse hidrogênio, ele tem uma carga parcial positiva, esse nitrogênio tem uma carga parcial negativa. Esse oxigênio tem uma carga parcial negativa, esse hidrogênio uma carga parcial positiva. Tá? Então eles se encaixam aqui, tá? Eles se aproximam por uma atração fraca. Tá? Mas aqui a gente tem duas atrações fracas, isso deixa uma certa uma ligação um pouquinho mais forte. Tá? Já na interação entre citosina e guanina, tá? Tem 3 pontos de contato aqui, carga parcial negativa com carga parcial positiva, carga parcial negativa com carga parcial positiva, carga parcial positiva com carga parcial negativa. Ou seja, citosina com guanina forma 3 locais de interação em que isso também, né, imagine, né, aqui tem uma ligação, uma ponte de hidrogênio a mais, então eles ficam mais fortemente ligados do que esses dois aqui. Tá? No RNA, então aqui esse azulzinho está representando o RNA, tá? Aqui, esse aqui está representando o DNA. Tá? Importante que você observe aqui também que sempre para ocorrer essa interação aqui, uma cadeia de DNA tem que estar num sentido e a outra está no outro sentido. Tá? Mesma coisa para o RNA. Tá? Esse C e G também acontece no RNA. Tá? E aqui está mostrando a interação entre adenina e uracil no caso do RNA, que também vai ter, da mesma forma que a adenina com timina, tem 2 locais de formação de pontes de hidrogênio. Por que são importantes essas pontes de hidrogênio? Porque, na realidade, a gente pode ter, e é comum a gente ter, então, na realidade, até a forma de organização do DNA, ele é formado por 2 cadeias que a gente chama de complementares. Tá? O DNA sempre vai estar organizado, vocês já ouviram falar isso, né? Na realidade, que o DNA é uma dupla hélice. Tá? Por quê? Porque é dupla, porque são 2 cadeias polinucleotídicas. Tá? Numa cadeia de nucleotídeos, a gente vai ter toda a estrutura que eu expliquei para vocês, né? Um nucleotídeo unido ao outro através da ligação fosfodiéster, tá? Todos eles monofosfatados, todos eles desoxirribose como açúcar, tá? E variando a sequência de bases nitrogenadas. Tá? Se nós tivermos uma outra cadeia em que a gente tenha, né, na organização invertida, tá? Aqui 5 linhas, 3 linhas. Vocês estão observando que aqui ele está de ponta cabeça, né? A 5 linhas está aqui e o 3 linhas está aqui. Tá? Então, se vocês observarem aqui, esse aqui está sempre com a base nitrogenada complementar. Então, adenina com timina, aqui guanina com citosina, adenina com timina, citosina com guanina, citosina com guanina. Tá? Então, eles vão formar essas pontes de hidrogênio. Isso vai fazer com que essas 2 cadeias fiquem fortemente unidas. Por quê? Porque, na realidade, essas ligações são fracas. São, mas aqui a gente já vai ter várias. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, olha aqui, ó, observem aqui, nós temos apenas 1, 2, 3, 4, 5 nucleotídeos pareado com outros 5 nucleotídeos. Quantas pontes de nitrogênio aqui a gente tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso faz com que elas fiquem fortemente unidas, essas 2 cadeias. Tá? Isso também pode acontecer no RNA. Embora o RNA normalmente ele não tenha estrutura em cadeia dupla, isso pode acontecer até quando ocorre em uma mesma cadeia fita simples, tá?
pode acontecer essa complementaridade entre G e C e A e U, né, formando, né, essas pontes de hidrogênio. Aqui está um desenho um pouquinho diferente, mas está mostrando aqui, opa, para aí, deu complementaridade entre 3 aqui, eles se juntam. Tá? Isso vai ser importante para alguns RNAs terem uma estrutura tridimensional em função das pontes de hidrogênio que vão formar entre nucleotídeos que são complementares. Tá? Isso aqui é uma diferença bastante importante também, tá? Que isso aqui vai ser uma situação bastante usual que a gente vai encontrar. A maior parte das situações a gente vai encontrar, né, o DNA sendo organizado em 2 cadeias de nucleotídeos, né, e essas 2 cadeias são complementares, tá? Elas são antiparalelas, uma está num sentido e outra está no outro sentido, né? Todos os nucleotídeos têm desoxirribose como açúcar, tá? E a gente vai encontrar nessa sequência de nucleotídeos aqui 4 tipos de bases nitrogenadas. Tá? Cada DNA vai ter uma sequência diferente de nucleotídeos. Tá? Nas nossas células, a gente tem dentro do nosso núcleo moléculas de DNA. Cada cromossomo que a gente tem é uma longa molécula de DNA com centenas de milhões de nucleotídeos, né? E cada um de nós tem uma sequência específica nessas centenas de milhões de nucleotídeos de bases nitrogenadas. É isso que nos dá a identidade. E o RNA normalmente vai ser uma fita simples, vai ser uma cadeia única em que a gente vai ter todos os nucleotídeos que eu expliquei antes, né? Com ribose como açúcar, né? E as bases nitrogenadas C, G, A e U. Aqui a gente tem então uma figura mostrando a organização dos átomos na estrutura do DNA, mostrando justamente que ele está organizado em uma dupla hélice, em que a gente tem, né, o que dá a estrutura. Muitas vezes vocês vão ouvir falar como uma escada, em que a gente tem o corrimão, né, justamente com fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, né? E a gente tem os degraus, que são as bases nitrogenadas. Tá? Então a gente tem os 2 corrimões, né, formados por fosfatos e açúcares, né, e os degraus da escada sendo formados pelas bases nitrogenadas, que sempre vão estar pareando entre si, né, através das pontes de hidrogênio. Tá? Então, tanto DNA e RNA são polímeros de nucleotídeos, historicamente são conhecidos como ácidos nucleicos, né? A maior parte do DNA normalmente está dentro do núcleo das células, tá? E são macromoléculas, tanto o DNA como o RNA são os maiores, normalmente as maiores moléculas que a gente tem dentro da célula, principalmente o DNA. O DNA são as maiores moléculas que a gente tem dentro das nossas células, são moléculas enormes, tá? Por quê? Porque são formados por... Já vocês viram há pouco, né, que os nucleotídeos, entre tudo que a gente aprendeu até agora, aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, né, são as maiores de todas, né, e as cadeias são as cadeias com o maior número de moléculas possíveis. Então, por quê? Porque não tem proteína. As maiores proteínas que a gente viu foi a titina humana, que era com 27 mil resíduos de aminoácidos. No caso do DNA, a gente tem cadeias com centenas de milhões de nucleotídeos. É uma quantidade muito grande. Tá? Então, de longe, assim, são as maiores moléculas que a gente tem dentro das células. Primeiro os DNAs, né, e depois os RNAs. Então, são macromoléculas, né, e que tem função justamente de armazenar, transmitir, expressar toda a informação que a célula precisa, que está organizada em genes, por isso que a gente chama de informação genética. Tudo isso vocês vão aprender mais justamente, ou já aprenderam em genética, tá? Então, na realidade, por que, né, a gente chama de informação genética? Porque são, né, tanto o DNA como o RNA, eles constituem os genes, né, e os genes são unidades informacionais, onde tem informação para um RNA ou uma proteína. A gente já viu a importância das proteínas como moléculas funcionais. E para cada proteína que a gente tem dentro da célula, a gente tem um gene. Para cada RNA funcional que a gente tem dentro da célula, né, a gente tem um gene também para os diferentes tipos de RNAs.
toda a informação necessária para a célula está estocada, está armazenada no DNA. O DNA tem toda a informação para tudo que a célula tem que fazer. Tá? Então, todas as células vivas, a informação genética está na forma de DNA. Tá? E existe pequenas exceções, né, em alguns tipos de vírus, né, que nem são células, né, em que eles podem ter informação na forma de os vírus têm os seus genes sendo constituídos de RNA. Tá? Mas guardem sempre que em todas as células, bactérias, fungos, leveduras, animais e plantas, a informação é na forma de DNA. E onde que está esse DNA nas células animais? Está justamente guardado, né, basicamente dentro do núcleo. O núcleo é um local, de certa forma, até para fornecer uma proteção para todo o DNA que está lá guardado, toda a informação que está lá. Né? O núcleo até, ele tem a gente aprendeu antes a parte das membranas biológicas, ele tem uma dupla bicamada lipoproteica, né? Então ele tem uma membrana duplada. Para quê? Para proteger todo esse DNA que está, né, que tem a informação. Nas células acontecem, principalmente no citoplasma, acontecem muitas reações químicas que poderiam eventualmente destruir esse DNA. Então ele está lá dentro do núcleo protegendo. Tá? E aqui dentro do núcleo também tem uma boa parte do RNA, mas o RNA também ele tem muita quantidade aqui já no retículo endoplasmático rugoso. Né? Então o DNA, além de ser a principal macromolécula, tá dentro do, desculpa, a molécula as maiores macromoléculas são os DNAs, tá? O DNA sempre, a maior parte deles vai estar organizado como uma dupla hélice. Isso vale para todos os eucariotos, todos os procariotos, tá? E muitos vírus também têm a informação na forma de uma dupla hélice, tá? Eventualmente, alguns tipos de vírus ele pode estar na forma de fita simples, tá? Vírus é uma coisa mais bagunçada, pode ter tanto DNA fita simples, pode ter RNA fita simples, pode ter RNA fita dupla. Vocês vão aprender alguns vírus importantes que têm informação em RNA fita dupla, tá? O mais famoso vírus da atualidade, aí, o coronavírus, a informação é um RNA fita simples. A gente vai falar um pouquinho, talvez depois do coronavírus também, tá? E o que mantém as duas cadeias de DNA dupla hélice unidas são as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, e são longas cadeias que são complementares. Então, por isso que a gente tem essa estrutura na forma de dupla hélice, aqui mostrando que o que está acontecendo é um pareamento dos nucleotídeos através, basicamente, das bases nitrogenadas. Quem descobriu toda essa estrutura do DNA, né, foram dois pesquisadores, né, o James Watson e o Francis Crick, e com uma participação muito importante de uma pesquisadora chamada Rosalind Franklin, que fez todos os experimentos anteriores de imagens para que Watson e Crick pudessem interpretar as imagens de radiografia de raio-x, que a gente falou naquela aula de proteína, tá? E que na realidade a partir daquelas informações que eles deduziram a estrutura tridimensional do DNA. E depois se provou com vários tipos de microscopia eletrônica, né, que realmente todas as moléculas de DNA elas são organizadas com essa estrutura na forma de dupla hélice. As duas cadeias. E vejam que interessante, tá? Isso aqui faz com que possa existir diferentes cadeias, diferentes sequências de nucleotídeos, sempre na estrutura de dupla hélice. Por quê? Porque o pareamento sempre vai ser entre uma pirimidina e uma purina. E como eles ocupam o mesmo espaço interno aqui, eles vão estar formando essa estrutura aqui na forma de uma dupla hélice. O DNA está dentro do núcleo formando todos os cromossomos. Os cromossomos são grandes, né? Uma quantidade absurda. Lembra que eu falei para vocês que são centenas de milhões de nucleotídeos, né? Então é uma dupla hélice, né, com centenas de milhões de nucleotídeos que está super empacotada em cada um dos cromossomos. Essa região aqui do centrômero é ainda mais concentrado. O DNA ali está bastante compactado ali naquela região do centrômero.